boa noite, bem-vindos a mais uma transmissão aqui desse culto especial de quarta-feira. Estamos sendo impactados pela mensagem do céu através do João Oliveira, que tem falado do Apocalipse para a gente, mensagem especial da Palavra de Deus. Preparando nosso coração, nós vamos cantar sobre uma verdade poderosa: breve Jesus voltará. Se você acredita, cante no seu caminho. Convido você a fechar os olhos para uma oração nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, onipotente Pai, muito obrigado por essa quarta-feira e essa oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua Palavra. Que o Senhor possa usar o Teu servo, João Oliveira, que ele seja um instrumento poderoso em Tuas mãos. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo bíblico a respeito dos 7 sábados proféticos para o Israel espiritual. Uma sequência que nós já estamos entrando na quinta festa para o Israel espiritual, como nós podemos ver aqui no gráfico. Nós já tivemos a Páscoa, falando sobre a Páscoa, Jesus como sacrifício da Páscoa, ao morrer por toda a humanidade. Ele era simbolizado nessa primeira festa para Israel, literal, que se cumpriu em Cristo Jesus e cessou sua observância no ano 31, e começou o cumprimento profético em Cristo Jesus. Depois tem a segunda festa, que é a festa do Purisasmo, que também se cumpriu em Cristo Jesus, mostrando que ele tinha uma vida sem pecado, porque o fermento na profecia bíblica é símbolo do pecado. Depois a terceira festa, a festa das primícias, mostrando Jesus Cristo como vencedor da morte. Na sua ressurreição, ele ressuscitou um grupo de pessoas, mostrando como sendo movido na festa judaica para Israel espiritual nos últimos dias. Depois a quarta festa, falamos semana passada, falamos sobre o Pentecostes, que se dava 50 dias depois da Páscoa, literalmente.
é a festa do Pentecoste, que na palavra grega significa 50 dias, ou a festa no 50º dia, que se dava no 10º mês, segundo Levítico 23. Tá? Era a festa da grande colheita, do batismo, com a descida do Espírito Santo, depois da entronização de Cristo Jesus no santuário celestial. Ele desce, dando poder aos homens para poder começar a fazer a grande colheita, que foi no dia do Pentecoste, onde Pedro fez aquele memorável discurso. E hoje nós chegamos nas trombetas. A sequência é incrível, né? Só um Deus maravilhoso como esse podia estabelecer, dar para Israel essas festas todas, que podia mostrar, apresentar antecipadamente o plano de redenção para Cristo Jesus, com os 7 sábados proféticos e festas anuais fixas para o Israel espiritual. Ok? Então vamos dar a sequência aqui hoje da festa que vai falar sobre as trombetas. As festas das trombetas, ela se encontra citada em Levítico 23. Vamos abrir a Bíblia em Levítico 23. É tanta informações, muitos detalhes, que nós só estudando, bem estudado, com bastante calma, é que nós podemos compreender. Levítico 23 fala das festas solenes para o Senhor. Tem a Páscoa, tem os pães asmos, as primícias, o Pentecoste, e aqui no versículo 21 fala sobre a festa das trombetas. O versículo 20 diz assim: no mesmo dia se proclamarás que tereis santa convocações, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. No versículo 23, disse mais o Senhor a Moisés, verso 24, fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas e santa convocação. O que festa é essa? Essa é uma festa que estava, como podemos dizer assim, muito ligada ao dia da expiação, ok? Quando você vai lá no livro de Números, no capítulo 10, para nós entendermos por que é a festa das trombetas, no capítulo 10 fala de 2 trombetas de prata. Okay? No versículo 2 diz assim: fazei 2 trombetas de prata, de obra batida farás, servir-te-ão para convocares a congregação para a partida dos arraiais. No versículo 8 diz assim: os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e vós outros serão isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. No versículo 9 diz: quando as vossas terras sairdes e a pelejar contra os opressores que vos apartem, também tocareis trombetas e rebate. E perante o Senhor vosso Deus, e haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. No verso 10: na mesma sorte, no dia das vossas alegrias, nas vossas solenidades, no princípio das vossas messas, também tocareis as vossas trombetas, sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos. Vos serão por lembrança perante o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a festa da trombeta, ela estava muito ligada a uma das festas, assim como a festa dos pães asmos era ligada muito à festa da Páscoa, ok? Essas festas, como nós conhecemos nas nossas pesquisas, diz assim como as festas eram também convocações, então as 7 festas fixas para Israel eram também convocações. Podemos dizer que as 3 primeiras, propriamente ditas, eram festas, e as 4 restantes eram convocações solenes. Todas elas eram tipos, ou seja, símbolos do antítipo em Cristo Jesus. Todas as festas encontraram seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. As 4 primeiras festas, elas se cumpriram profeticamente nas 70 semanas de Daniel, capítulo 9, verso 20 até o verso 27. Para o Israel literal, que acontecia na primavera, no calendário judaico. E as 3 restantes, após o ano 34, no outono. Portanto, nós já estamos nas 3 finais, nas 3 festas finais. Trombetas, depois, semana que vem, teremos sobre a expiação, e por fim teremos a mais esperada de todas, porque a da expiação está em cumprimento. Nós estamos esperando a das trombetas, dos tabernáculos, que será após o milênio. Essa é a tão almejada para nós. Então, temos os 7 sábados proféticos encontrando o seu cumprimento tanto no tempo como na pessoa.
como também no ministério de Cristo. Vou repetir. Esses 7 sábados proféticos encontram seu cumprimento tanto no tempo, como na pessoa e como no ministério de Cristo Jesus. Ok? Então nós vamos ver hoje essa festa das trombetas. Assim como hoje nós vamos analisar a simbologia da festa das trombetas. Diz assim um comentário: a festa das trombetas vinha no dia 1º do 7º mês, sendo preparatório para o dia da expiação, que se celebrava no dia 10 do primeiro mês, no dia 10 do mês. Era uma solene chamada a todo Israel para que se preparasse para o a fim de se encontrar com o seu Deus. Anunciadas o dia do juízo que se aproximava. Para eles deviam se preparar em um misericordioso meio de lembrar-lhes a necessidade de confissão e consagração. Esta é a primeira festa do outono, ou seja, a festa das trombetas é a primeira festa da série de 3 festas que se davam no outono. Tá? Era celebrada no 7º mês do calendário judaico, litúrgico, como um dia de descanso solene, um sábado cerimonial. Nunca, melhor dizendo, embora alguns creiam que essa é uma festa de ano novo, o texto não fala isso. O texto de Levítico 23 não fala sobre isso. É chamado de festa das trombetas, porque a celebração era iniciada com o toque de trombetas. De fato, as trombetas talvez não seja a melhor tradução. O melhor termo seria este termo para designar a forte som de um chifre de carneiro, em vez de som de trombetas, melhor dizendo, chofar. A festa é descrita como um memorial, está lá em Levítico 23, 24, mas nós não somos informados no tocante ao que ela comemora. É possível que o propósito dessa festa tenha sido lembrada ao povo de Deus que ele era o seu Criador e ao mesmo tempo seu juiz. Preparando os cristãos para o dia da expiação. Então, está sugerido que alguma dessas passagens que encontramos aqui mostra que estava se aproximando o dia do juízo. Eu tenho um texto aqui muito importante que nos deixa bem claro de que essa festa era para Israel literal, que se cumpriria em Cristo Jesus. Alguém diz assim: todos os outonos em tempos bíblicos, Deus tinha para os seus sacerdotes uma tarefa especial: tocar as trombetas para advertir o povo de que deveriam se preparar para o dia da expiação que se aproximava. Lá em Amós 4,12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu teu Deus. A festa das trombetas, ela precede ao dia da expiação, que havia uma necessidade para Israel naquele período, durante o ano, de se prepararem para o dia do juízo, o dia da purificação do santuário, como está predito em Daniel capítulo 8, verso 14, em Daniel 7, verso 10 e 26, do grande julgamento para o Israel literal e para o Israel espiritual. Continua aqui: a festa das trombetas não é mencionada explicitamente no Novo Testamento, o que torna difícil identificar o seu significado tipológico. Contudo, o livro do Apocalipse faz referência a 7 trombetas, que são tocadas antes da consumação da salvação, que chega ao fim, com a visão do lugar santíssimo no templo celestial. Precisamente com as festas das trombetas se convocava o antigo Israel a fim de preparar-se para o dia do juízo, ou melhor dizendo, o dia do Yom Kippur. Assim, as trombetas do Apocalipse enfatizavam especialmente a aproximação do dia do perdão, o dia antítipo do dia do juízo investigativo, da purificação do santuário. As trombetas parecem retroceder na história da salvação, como sinais ao longo da era cristã em favor do seu povo, como avisos para o preparo para o antítipo dia da expiação. Ela descreve a Deus como juiz de raça humana, como enviando juízo sobre os pecadores impenitentes antes de ocorrer o grande juízo final. Meus amados, quando nós estudamos as 7 trombetas, nós percebemos que era uma preparação e ela vem no longo da história se cumprindo desde o ano 34, né? Quando você vai em Apocalipse capítulo 9, melhor dizendo, nós vamos em Apocalipse capítulo 6,
selos, das 7 igrejas, também há uma sequência das 7 trombetas. Melhor dizendo, no capítulo 8, tá? Diz assim, no capítulo 8, no versículo 2: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Aí a sequência que não dá, porque é muito tempo de história, se cumprindo à risca, como foi predito, porque nós sabemos que a profecia é a história contada antes da história acontecer, por aquele que conhece a história antes de acontecer, que é somente Deus. No versículo 6 diz assim: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aí vem a primeira trombeta, a segunda trombeta, no versículo 10 a terceira, no versículo 12 a quarta trombeta, no capítulo 9, versículo 1 a quinta trombeta, no capítulo 9, versículo 13 a sexta trombeta, e entra um parênteses para falar do movimento que mostrou que quando começaria o juízo investigativo, e a 7ª trombeta vai tocar no capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo tornou-se do nosso Senhor. A 7ª trombeta nós bem sabemos que é nada mais nada menos que a volta de Jesus Cristo. Essa 7ª trombeta nós podemos dizer que simboliza a voz de Jesus Cristo advertindo, enquanto ele estava no santuário celestial, nos 18 séculos, no primeiro compartimento do santuário celestial, fazendo intercessão, ele mandava aviso aqui para a terra, através daquelas tribos bárbaras invadindo, derrotando os inimigos do povo de Deus naquele período, desde o ano 70 até o ano de 1844, ele mandando advertência como forma de trombetas, porque as 7 trombetas do Apocalipse, na verdade, são 7 grandes advertências para o Israel espiritual no longo da história, ok? Mesmo porque nós encontramos dentro da profecia bíblica uma base para provar que essa trombeta também se cumpriu em Cristo Jesus. Quer ver? Quando nós vamos para a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, nós vemos Jesus Cristo com a grande voz de trombeta. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei um espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Essa trombeta aqui nada mais é a simbologia da voz poderosa de Cristo Jesus. E ela tem como pano de fundo Isaías capítulo 27, versículo 13. Olha o que diz Isaías 27, verso 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados pelas terras do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então, essa voz de trombeta aqui nada mais é, mais uma vez, um atributo de Cristo Jesus. Ele com uma voz de trombeta, João viu ele com uma voz de muitas águas. E aqui o chamado de Apocalipse de Isaías 27, verso 13, fala: tornarão a vir, adorarão. Isso faz pano de fundo, sabe para quê? Apocalipse 14. Olha o que diz em Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Olha lá, Apocalipse 14, versículo 6 em diante. A primeira voz: viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Assim, Cristo, na primeira fase do seu ministério no santuário celestial, com sua voz como de trombetas, como nós acabamos de ler aqui, apresenta-se advertindo o povo nesse período, com seu período de intercessão. Na primeira fase, ele apresenta os seus méritos e advertindo que os povos precisavam se preparar, porque o juízo tinha chegado, desde o ano 70 até 1844, depois de Cristo. O soar da 7ª trombeta nada mais é um chamado para a adoração, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Só quem pode fazer isso, tal como aquele texto que eu acabei de ler, que todos os outonos, em tempos bíblicos, Deus tinha para os seus sacerdotes uma tarefa especial para tocar as trombetas. Esse mesmo grupo aqui de Apocalipse 14 está sendo chamado para advertir o povo, tocar a trombeta, advertir o povo que o dia da expiação já chegou, que era chamar as pessoas à adoração. Que povo seria esse? Esse povo aqui, ó, de Apocalipse capítulo 12, versículo
14, versículo 12, que diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esse povo aqui nada mais é que o que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Ou seja, aqui representa o Israel espiritual, que está se formando desde o grande desapontamento de 1844, quando Cristo Jesus passou para o Santíssimo e começou a fazer a purificação do santuário. Nós somos chamados a advertir as pessoas a adoração, a fazer o culto no verdadeiro dia da guarda, no sábado, para adorar a esse Deus. Nós somos chamados para ser sacerdócio. Está aqui o versículo 5 do mesmo capítulo de 1 Pedro, do capítulo 2. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, nós podemos nesse estudo entender que a quinta trombeta, a quinta festa é a festa das trombetas, que acontecia no primeiro dia do 7º mês, que correspondia exatamente no calendário judaico à festa do dia próximo ao dia da expiação, como está na Levítico 23 e 24, em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Essas trombetas se cumpriram precisamente um pouco antes de chegar o momento de Cristo Jesus passar para o Santíssimo, na profecia de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, verso 14. As trombetas se cumpriram entre 1840 a 1844. Que Deus abençoe e que semana que vem possamos estar aqui de novo para estudarmos a sexta festa, que é o dia da expiação. Na verdade, essas três últimas aqui não é bem uma festa. Pelo menos essas duas festas aqui, não é bem uma festa, é uma convocação. Assim como a trombeta é uma convocação, a expiação também é. Aí nós veremos a verdadeira festa que nós estamos aguardando, que é a festa dos tabernáculos, que ocorrerá depois do milênio, com todo Israel, tanto Israel, o salvo de Israel literal, como para o Israel espiritual, estaremos juntos, louvando e adorando o verdadeiro Deus por toda a eternidade. Que Deus abençoe e que nós possamos estar aqui, ou você aí, acompanhando conosco, aonde você estiver. Está sendo feito a você um apelo para participar desse estudo até o fim. Que Deus abençoe. Vamos fazer a oração? Fechamos os olhos e oremos a Deus. Bondoso Deus, amante Pai, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Ajuda-nos que possamos cada vez nos preparar e ajudar a preparar outras pessoas para esse grande encontro. Enquanto isso, ó Pai, por favor, nos perdoa os pecados e purifica também os nossos pecados. Porque a Bíblia diz em 1 João 9, se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a justiça. Por Jesus suplicamos e agradecemos, hoje e todo sempre. Amém. Uma boa noite a todos.